Senhor João Teixeira, que tipo de comportamento as entidades que o senhor recebe exigem do senhor? Praticar a caridade, não cobrar trabalho, não cobrar cirurgia, não aceitar gratificação. Eu cobro o meu remédio que a pessoa tem condições de pagar, que não tem eu dou dado. Igual em Abadiânia, eu dou um abade de 58 mil pratos de comida para o ano. João Teixeira da Silva. O João de Abadiânia tem hoje 44 anos de idade. Vive na pequena localidade de Abadiânia, nos arredores de Anápolis, em Goiás. Ele diz que atua mediunicamente sob influência do espírito de São Inácio de Loyola. João Teixeira da Silva às vezes atende por mais de 12 horas seguidas. Hoje, ele já é uma figura lendária nos estados de Goiás e Minas Gerais. Como vocês podem ver, o local das operações é rústico. Nós estamos numa chácara que dista a 5 quilômetros da cidade de Tuitaba. Nesse local, aqui, serão efetuadas operações que exigem cortes. Lá dentro serão feitas operações espirituais. Naquela sala ali, será feita a recuperação dos elementos que foram operados e exigem um certo descanso após a operação para a efetiva recuperação. Naquele outro local, nós temos a farmacinha onde será distribuídos os remédios. Os trabalhos serão iniciados agora, nesse momento. Já foi formada a cabine de corrente, os médicos já estão em concentração. Então o silêncio de todos nós aqui é muito importante, que depende para ajudar na concentração lá dentro, certo? A melhor prece de todos nós aqui fora é o silêncio, gente. E para acompanhar conosco o tape que nós fizemos do trabalho de João Teixeira, está aqui conosco o professor José Rubens Maranhão, que é parapsicólogo. O doutor Rudolf Wolff, que é médico. A doutora Maria Aparecida Junqueira Marques, também é médica. E o radialista Antônio Carvalho. À minha direita eu tenho aqui Vanucci, Augusto César Vanucci, e Dona Elce do Bugras, a nossa pesquisadora e cooperadora no ramo de todos esses fenômenos, não é, Dona Elce? Então, vamos agora assistir o tape extraordinário desse sensitivo que tem realizado um trabalho maravilhoso no centro do Brasil. Eu não curo ninguém, o que cura é Jesus. Não estou aqui para pregar seita religiosa, que todas as seitas são boas, maus são os dirigentes que não sabem dirigir. Mas vamos levar o pensamento naquele Ser Supremo, que ele possa enviar da sua fonte cristalina aquela chama violeta. E aquela chama violeta que possa jogar entre nós, todos nós, a paz, o amor, a felicidade. Não só a doença da matéria, sim do espírito. Vamos fechar os nossos olhos e vamos levar o pensamento naquele ser. Que ele envie da sua falange aqueles bons mentores que possa praticar a caridade. Mestre dos mestres, faça de mim a tua vontade.
que tem todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, funde no coração do homem a compaixão e a caridade. Aqui já tinha operado nessa sala. Abre os olhos. Está sentindo alguma dor? Pode ir embora para sua casa. Dona Edith, como é que foi a operação? A senhora se sentiu bem? Não teve dor nenhuma? Não tive dor, mas eu senti que fui operada. Estou sentindo a vista, sim, como se tivesse tirado mesmo de dentro dos meus olhos, porque minha catarata é interna. Fui já 2 ou 3 médicos, falou que eu fui a Goiânia, ele disse que eu tenho que operar. E aqui também, tudo foi que eu estava com essa catarata interna, as 2 vezes. Esse é um tipo de operação de coluna totalmente inusitada, porque repara que ele corta, né, ao longo da coluna com o bisturi, e nós temos um fecho de nervos. Eu não gostasse de você. Ele com o bisturi vai simplesmente cortando ali como se fosse uma coisa muito comum, né? Um tipo de infusão nessa região, perigoso. Olha bem. E ele ainda me disse, conforme você ouviu aí, que se ele não gostasse de mim, não me deixaria nunca gravar essas imagens. Eu tenho pelo João Teixeira um grande apreço, é uma pessoa sensacional, e principalmente pela humanidade com que ele demonstra ao atender milhares de pessoas. Quer olhar para ver se tem alguma coisa nesse botão? Abra a boca. Não senti dor nenhuma. Senti só um toque da ferramenta, um ardumezinho assim muito longe, e depois não senti mais nada. Esse problema que o senhor tinha no nariz é de agora? Ou... Não, isso já é bastante tempo. Já é um sistema de uma carne morta, que tampava a respiração. Agora, o Allan Kardec, que esteve fazendo essas gravações na cidade de Tuiutaba, com João Teixeira, nos chama a atenção para um detalhe bastante curioso e interessante. Porque ele, mandando a cliente apertar as mãos,
E ao mesmo tempo, sem tocá-la, Vai apertando a sua mão. né, uma cicatriz surge no corpo da nossa companheira aí. Vai apertando a sua mão. E inexplicavelmente, porque ele não toca. Né? Cicatriz e sangue, essa é a região que ele toca. E nós vamos observar isso. Vira. É justamente isso aí, ó. E já com os pontos, né, que é mais importante. Pode carregar, esta filha tem que ficar 3 horas sem falar. O nosso diretor lá, Allan Kardec, pede para observarmos esse ponto, que é bastante curioso, e nós gostaríamos de saber a opinião dos nossos companheiros. Para a psicologia, é uma coisa super natural esse fato. É um fato que pode parecer, para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, como algo surpreendente, mas a prova evidente, clara, está no tape, de que há algo sempre a mais do que tudo isso que nós conhecemos, que nós procuramos entender. Então eu não vejo como novidade uma coisa naturalíssima e que deveria ser aproveitado mais em benefício dos necessitados e ser permitido que se praticasse mais tudo isso. Então não é nada de surpreendente, de diferente total. Eu gostaria que também o doutor Rudolf pudesse mostrar ou dizer para nós quais os pensamentos que tiver à mente observando esse tipo de fenômeno. Eu gostaria de voltar a esse comentário anterior sobre essa cicatriz que apareceu nas costas, junto com o fenômeno que o médium pediu para apertar a mão. Isso poderia ser para abrir a pessoa para um próprio estado alterado de consciência, no qual ela fica mais aberta a interferências energéticas. Gostaria de saber também se essa cicatriz já era lá antes ou não. Isso não foi bem esclarecido. Ela não existia. Antes não existia. Não, ele só não mexeu ali e ali apareceu a cicatriz. Então, do fenômeno parapsicológico, isso se conhece. Gostaria de mencionar que esse corte ao longo da coluna me pareceu que ele estimulou 2 meridianos da acupuntura, talvez para colocar um efeito prolongado sobre o campo etérico reforçado, agir numa forma de cura. Você sabe que, né? Sabemos que em acupuntura, né, existem certos métodos de pressionar certas áreas do nosso corpo, né, que podem levar você a perder, né, a sensoriedade. E eles estimulam essa área para você perder. Então, o processo de operação pode transcorrer num outro prisma, né? E também é para observar aqui que realmente um efeito físico não teve mais um efeito hipnótico, porque a manipulação cirúrgica é parecida à manipulação da medicina ortodoxa cirúrgica. E hoje estou aqui porque estou com problema de estômago faz uns 5 anos. E hoje eu vim aqui ver se Deus ajuda que eu receba a graça novamente e seja curado o estômago. Nós estamos aqui estudando e observando essa maravilhosa mediunidade de João Teixeira, ou João da Abadiânia. E nós estivemos na cidade de Ituiutaba, onde ele esteve fazendo uma série de cirurgias, e nós vamos voltar a ela mostrando mais alguns dos tratamentos que ele fez nas pessoas que lá compareceram.
era necessário o corte, porque o nosso companheiro está sendo tratado de um problema de mal de Chagas. Com este corte, ele usava uma terapia que curava o nosso companheiro. Uma coisa interessante que a gente perguntaria por que um pequeno corte, né? Qual a razão? Nós vamos ter em breve o depoimento. É como alguma coisa isolada do resto de nós, né? Como se fosse um pedaço, um bonde que a gente pega no meio do caminho, um ônibus, como se fosse apenas um pedaço de carne. E o corpo é uma manifestação da mente. A mente, de fato, é a essência do pensamento. Então, tudo é conjugado. Você está tocando no corpo, você está criando sensações, você está mudando energia, você está mexendo em vários níveis. Também o oposto. Quando tem pensamentos, os pensamentos agem provocando as chamadas emoções, que são estados de alterações hormonais, mostram claramente as alterações físicas. Sabemos. Esse rapaz era paralítico e na presença de cerca de umas 1.200, 1.300 pessoas que estavam lá, ele conseguiu curar o paralítico. Ele realmente saiu andando. É claro que os músculos estavam atrofiados, mas que ele saiu andando, saiu. E vários médicos examinaram o rapaz posteriormente. É comum, e essa cena? Bom, essa é uma cena que eles chamam de possessão. Para mim seria mais uma cena de talvez histeria subconsciente ou do inconsciente da pessoa, certo? Porque nós temos um enfoque diferente. E para isso espírito, ele tem, né? Que tipo de cura? Ele apenas fez uma imposição de mãos dentro da moça, deu a ela uma água fluidificada e realmente a partir de uns 20 minutos após, ela começou a se sentir bem e parou com esse tipo de manifestação. Essas cenas são muito fortes, realmente. E eu recomendo que as pessoas, os telespectadores que não estejam preparados para vê-las, se retirem da sala, porque são realmente muito fortes. Que operação é? Essa é uma operação, segundo ele, de útero. Ele removeu um tumor de útero para aquela região. Ele pode mudar a posição dos tumores dentro do corpo humano. Ele vai dizer na sequência aí que ele pode operar uma sinusite lá na barriga da pessoa, incrível. Mas repare uma coisa incrível dentro dessa operação, Saulo, é que a cicatriz que vai ficar é bastante extensa. Ele vai reduzir essa cicatriz praticamente ao mínimo. Não se esqueça que essa senhora está de pé, certo? Ela está fazendo a operação dela, ela está de pé, não sente dor alguma e o sangramento é mínimo. É porque ele utiliza duas técnicas, uma que se chama isquemia e a outra técnica de analgesia do local. A isquemia há uma contração dos vasos capilares da região por um processo mental. Ele manda uma ordem mental para que os vasos capilares da região se contraem. Ali eu estou focalizando o tumor não muito nítido, porque nessa hora você já viu que toda a técnica some, né? Pode pensar, muito bem, se quer se preparar. Nós conhecemos, em alguma região do mundo, você que esteve em tantos países, correu o mundo, alguma cirurgia com as características dessa, sem dúvida para nós a mais forte cena que creio que inclusive a Terceira Visão possa ter apresentado e a televisão no mundo. Olha, os curandeiros da Filipina, principalmente o Tony Agpoa, pretende fazer determinadas cirurgias semelhantes a essa, mas são fraudes. Lá agora ele está limpando. Ele está limpando, repare que depois de uma operação tão extensa como essa, haveria um sangramento abundante, qualquer médico sabe disso. A cicatriz, que é bastante extensa, ele começa a reduzir isso mentalmente, você vai ver que a cicatriz vai se
consolidando, vai fechando a cicatriz, cicatrizando realmente com uma velocidade incrível. Olha bem. Já diminuiu bastante o corte, né? E ele vai abrir novamente ali para poder costurar quando não há necessidade disso, tá? Apenas para mostrar. Ele vai pegar uma linha comum, dar um ponto. Repare que a cicatriz praticamente não existe, sabe? Repare que aquilo é feito assim de uma maneira bastante informal. Também não é a linha própria? Nada, é uma linha de costuras, pura e simplesmente ele dá uma coisa, dá um ponto, com uma faca ali, ó, ele corta aquilo e dá um tapinha na barriga assim, pode levar. E vai agora para o repouso novamente. Pode levar. Nós estamos misturando aí, né, conforme vocês podem notar, o telespectador também, os tapes que nós fizemos, a gravação que nós fizemos em Tuiutaba, e um material do pesquisador Paulo Irussac, que nos encaminhou até o médium em Tuiutaba, que é um pesquisador sério, também um paranormal. Nós vamos apresentar os seus trabalhos breves aqui no nosso programa. E essa mistura dos tapes a gente fez com o objetivo de realmente, sabe, poder deixar bem claro toda essa mediunidade maravilhosa do João. Obrigado, Benuti. E eu gostaria, nesse instante, que a doutora Maria Aparecida Junqueira me dissesse quais são as suas impressões, seus pensamentos, principalmente com relação a essa ausência de asepsia. Então, eu acho que a asepsia é uma coisa, assim, dentro da história da medicina, uma coisa praticamente nova, né? E há muitos séculos atrás, ou anos, muitos anos, séculos mesmo, os fenícios, né, eles não tinham asepsia nas suas cirurgias, né? E hoje também os índios, eles praticamente eles não têm asepsia quando fazem um parto. Quer dizer, eles não têm cirurgia, mas eles têm parto, né? E eles não têm asepsia nenhuma. Então, com relação à asepsia, eu não vejo assim não posso assim ficar tão surpresa, né? Porque realmente dentro de um hospital grande, como são os hospitais de São Paulo, por exemplo, existem um número de bactérias, como eles dizem, né? Mas, as bactérias. De bactérias e vírus, etc., né? Dos bichinhos lá. Mas acontece que num indivíduo sadio, né? Com a imunidade dele perfeita, em perfeita reação, né? Então é difícil o indivíduo reagir mal depois de uma cirurgia, né? Dessa daí. Embora eles eram doentes, né? Eles estavam ali bem doentes, alguns deles. A doença ali seria um foco, não uma doença sistêmica, você entendeu? Mas isso realmente vem com aquele meu pensamento, né? Meus estudos em que a energia do médium, ele estimula os centros de força, os centros de imunidade. Ele está muito mais estimulado. Fatalmente deve haver uma relação entre a energia do sensitivo exala, principalmente aquela energia que que impede a câmera, às vezes, de funcionar, é tão intensa, no caso do João Teixeira, que às vezes interfere no equipamento, né? É até a mesma energia que estimula a sua própria defesa, a sua defesa fica hiperestimulada, né? Então, o problema da anestesia ou o problema da asepsia pode ser causado, no caso aí, um estudo apenas, né? Pela energia que emite o médium, né? Vendo como o médium agiu, eu tive uma intuição que o equilíbrio emocional do médium tem uma ligação direta com a asepsia ferida. Uma intuição. Ok, muito obrigado. Eu acredito em tudo aquilo que a gente não possa ver e não possa contestar, correto? Se a gente não tem base para contestar, eu acho que o melhor que podemos fazer é acreditar. A terceira visão está focalizando novamente a mediunidade de João Teixeira.
E nesse instante eu gostaria que vocês assistissem a mais algumas dessas extraordinárias cirurgias do nosso tape que fizemos há pouco tempo em Ituiutaba, onde o médium João da Badiane esteve. Qual o número de pessoas que atendem por dia? É uma base de 800 a 2.000 até 4.000 pessoas por dia. Bom, esse tipo de cirurgia, Saulo, é uma cirurgia bastante traumatizante, apesar de que o paciente não sentiu absolutamente nada. Ele começou com um bisturi, conforme você está vendo, o bisturi estava cego, depois ele utilizou uma série de outros instrumentos, aí uma pinça hemostática, certo? Tentando arrancar, ele ia dilacerando o tumor, certo? E um médico presente que estava carregando o instrumental cirúrgico ficou horrorizado, porque ele começou carregando o instrumental perto. E à medida que ele ia retirando parte do tumor, ele ia julgando esses pedaços do tumor dentro daquela bandeja, como se fosse... a pessoa entra numa fila e, conforme ele disse, isso varia entre 1.200, 1.500, 1.800 pessoas. E vão andando e chegam perto do João Teixeira. Ao avistar a pessoa, o João Teixeira, ou a entidade, segundo ele, faz o diagnóstico do que a pessoa necessita e diz: você precisa de tal tipo de operação. Você quer? A pessoa se consente e diz: você quer que essa operação seja com sangue, com instrumental ou só uma operação normal? Aí já é uma outra tesoura que está sendo usada, hein? Pelo visto, o quarto instrumento me parece. É o quarto instrumento, não é isso? O João Teixeira difere muito dos métodos comuns, como o Dr. Edson Queiroz e tantos outros operadores nesse sistema? É bastante diferente o método, porque por esse método, o João Teixeira, ele tem uma tecnologia toda dele. Uma tecnologia toda dele, que, conforme você está vendo, ele utiliza a mão, utiliza instrumental, muitas vezes ele só desmaterializa o tumor, coisas desse tipo, certo? Agora, muitas e muitas vezes, esse instrumental do João Teixeira é completamente anacrônico, né? Um instrumental que, conforme você está vendo, são alguns instrumentais cirúrgicos realmente, e outras vezes são facas de cozinha, facas de sapateiro, coisas desse tipo. Então, um tumor de crescimento bastante gradativo, certo? Durante esses 20 anos, mas nos últimos meses ele tornou-se um tumor imenso, como você está vendo. Ô Luiz, alguns desses tratamentos, ou dessas cirurgias, exigem depois a volta do paciente ou algum acompanhamento por parte do João Teixeira? Alguns sim. São raros os casos que ele pede para que a pessoa retorne. Eu particularmente levei a coisa de umas 2 semanas um juiz de direito da Alemanha a esse senhor. E ele, segundo os métodos tradicionais, ele estava desenganado pela medicina, porque ele possuía 3 tumores cerebrais em áreas inoperáveis do cérebro. Então, o João Teixeira, nesse caso, fez uma desmaterialização dos tumores, não uma operação desse tipo. Né, Saulo? Como é que ele está retirando grande quantidade de massa tumoral? E o paciente está sentado ali, numa boa, como se diz, tranquilo, né? Sem nenhuma sensação de sofrimento, não, né? Certo? Aquele senhor que está carregando a bandeja ao fundo é um médico. Ele vai retirar agora a massa tumoral realmente, que até agora ele não retirou, ele estava retirando parte. É isso. E valeria a pena mostrar isso, porque você terá então a oportunidade de mostrar algo que é ímpar na televisão. Agora, repare que as técnicas são completamente inusuais, né? Porque ele se debruça em cima do paciente, usa uma série de instrumentais,
o sangramento é mínimo. Ali é uma região densamente irrigada ao sol. Está muito perto da coluna vertebral, onde uma série de feixes de nervos passa. Ele está enfiando ali dentro uma série de instrumentos, corta, não é isso? Você vai ver isso ocorrendo ali. Agora, infelizmente isso ocorre. Se for só isso por fora, a trilha já tinha terminado. Quando nós terminamos a nossa filmagem, aliás, ela foi interrompida porque a minha fita acabou. Esse foi um tumor que demorou bastante e eu já estava filmando há bastante tempo e a minha fita infelizmente terminou. Mas você vai ver a retirada de grande parte do tumor, não o finalzinho. E é o que é uma pena, porque realmente ele chega ao final deixando o paciente totalmente isento de tumor. Né? Ali ele começa a tirar um verdadeiros filés mignons, né, do sujeito. Né? Olha bem, o sujeito começa a arrancar um tumor, o sujeito está sentado, tranquilo, sem nenhum tipo de dor. Né? E o Brasil sendo um país tão carente de médicos, principalmente no interior, né, é um campo propício para que pessoas sejam formadas, né, e utilizem esse potencial, que é um potencial de todos nós, é um potencial do ser humano. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos dentro de nós, olha bem só, potenciais que não são usados. Esse é o terceiro pedaço do tumor. Bom, aí talvez um dos pedaços maiores, né? Ele está arrancando agora. Olha bem. Vem aqui que eu te tiro essa dor de cabeça. Tem hora que a gente tem que segurar a respiração, né? E ainda também esta operação, o tape continua preto e branco. Exatamente, porque conforme eu lhe expliquei, nesses lugares onde existem operações psíquicas, a energia que existe no local muitas vezes afeta o equipamento eletrônico. Nessa ocasião, o meu equipamento passou a filmar em preto e branco. Acredita que muito mais energia estaria sendo jogada, então, nesse instante, pela dificuldade que o paciente está oferecendo com o seu tumor. Né? Agora, em muitos casos, nesses locais, você nem consegue filmar. O seu equipamento não funciona. Eu, como sempre, tenho uma facilidade muito grande para filmar, porque as entidades me permitem, me autorizam a filmagem. E parece que, por eu ser mesmo também paranormal, muitas vezes eu tenho afinidade, né? Um detalhe que nem luva é usada aí, né? Nada. Repare bem. E ali está arrancando na marra, né? Os espectadores que me desculpem. Mas você observa que já está formando vácuos, né? Exato. Olha, eu fiz questão de filmar a expressão do paciente para mostrar que ele não tem dor absoluta. Mente nenhuma. Ok? Mas nós estamos aqui no nosso estúdio com o parapsicólogo, professor José Rubens Maranhão. E eu gostaria, professor, que o senhor nos desse um pouco da sua compreensão sobre o estado de transe. O que seria o estado de transe que os médiuns normalmente se encontram? Eu acho interessante e fazemos duas observações. Nós vimos uma série de operações e, de passagem, houve um caso de desobsessão e houve um caso de desmaterialização. Então, que fogem das operações comuns e foi assim, bem de leve. Mas são coisas que o João deve fazer constantemente. Então, isso nos leva a crer que o João, quando ele recebe a entidade, ele não tem apenas uma entidade trabalhando com ele, mas diversas entidades que o possibilitem a fazer coisas diferentes. Por quê? Desmaterialização é a parte de energia que faz. Enquanto a operação, ele saca a coisa.
Então o transe, no caso do João, a gente pode até levar para dois lados, não se pode afirmar evidente, nós estamos dizendo de fato assim, que seria um transe de personalidade intrusa, não intrusa, vamos explicar bem, quando se fala personalidade intrusa, já vai aquela coisa. A palavra intrusa veio para ocasionar problemas, absolutamente. Essa personalidade, ou seja, de outros planos, e também podemos pensar numa personalidade subconsciente de vidas passadas, dele próprio. Então, essa gama, essas duas pequenas coisas que passaram aí, quase desapercebidas, nos dá para pensar muito sobre o trabalho do João. 16 anos de idade eu fui para Campo Grande. Lá me apareceu uma senhora e pôs focos de luz em um centro espírita Cristo Redentor. Cheguei na porta, o presidente mandou que eu entrasse. Eu entrei. Ele pegou no meu braço e eu desmaiei. E foi feito várias cirurgias. E foi que no outro dia era para atender mais várias pessoas. Eu não tinha conhecimento nenhum. Bandeirantes, mais vida no ar. Neste sábado, 8h15 da noite, Zácaro. E uma homenagem à cidade de Nápoles. Suas canções, sua comida, seu turismo, seu futebol. Presença do pianista e arranjador Eduardo Assad. Zácaro, sábado, 8h15 da noite. Bandeirantes, a televisão da gente. Começou o grande festival de móveis Jumbo Eletro. Dormitório Capelinha Europa Pérgamo, padrão cerejeira, à vista 13 mil ou em 4 vezes sem acréscimo. Você também é paranormal, sabia? E agora vai poder testar seus dons. Descubra o mundo do paranormal. Fascículos semanais para você entrar numa dimensão ainda não totalmente explorada pelo homem. Os fenômenos inexplicáveis, a história da parapsicologia, o universo oculto e os grandes médiums e sensitivos. Mundo do Paranormal, um universo fascinante ao seu alcance. Com o número 1, grátis um baralho Zener. Descubra o Mundo do Paranormal, uma publicação Editora 3, nas bancas. O que significa isso, Maria de Lourdes? É quinzena de artigos de cama das pernambucanas. Sei. Tem travesseiros, tem colchas, lençóis. E tudo com 30% de desconto. Sem juros. Isso é tudo? Será que tem de casal? Artigos de cama, tudo com desconto de 30%. Hoje, Terceira Visão está focalizando a mediunidade extraordinária de João Teixeira, de Abadiana, Goiás. Ele é mais conhecido como João da Abadiana, né? Porque é a cidade de Abadiana, em Goiás. E nós estamos aqui com Dona Elsa do Bugras, que tem pesquisado durante muitos anos os fenômenos de toda sorte de fenômenos, né, Dona Elsa? Há anos que eu venho seguindo este e outros tipos de fenômenos. Uma coisa que a gente observa é a extraordinária destreza destes homens que não têm nenhuma escola, a não ser o caso do Edson, mas uma escola médica, cirúrgica. No entanto, eles operam muito mais rapidamente, muito bem, e as pessoas não sentem dor. Então, tem que haver um outro elemento. Ou seria um elemento reencarnatório, que em outras encarnações eles foram médicos, extraordinários médicos, ou que eles sejam extraordinários médicos reencarnados com o auxílio de seus amigos espirituais. Porque a coisa é fora de série, realmente. Vamos ver agora um pouquinho mais das
fantásticas cirurgias de João Teixeira. Agora eu vou fazer esta com as ferramentas. Olha que bem forte. Olha para esse lado aqui. Esse eu quero que os casacos brancos fiquem perto, que eu tirar só em cima. Para olhar. Chega, põe. Põe a mão. Tampa isso. Olha para frente. Olha de lá. Olha que está saindo. Olha que está saindo. Olha que está saindo. Está. Chama o filho que está acompanhando aqui. Pode enfiar as mãos, pode tentar curar agora. Pode carregar a filha agora. Pode levar essa. Hoje nós tivemos a feliz oportunidade de presenciar mais uma vez, através das cirurgias espirituais do Dr. João Teixeira, incorporado por Dom Inácio Noyola, uma cirurgia através de mecanismos espirituais
onde, apesar da nossa visão voltada para o abdômen da senhora que estava sendo operada, a cirurgia foi realizada na região lombar direita, retirando assim aqueles males perispirituais, muitas vezes na medicina comum da terra nós não conseguimos diagnosticar e tratar como tal. Dona Verônica, como é que a senhora está se sentindo? Agora estou bem. Doendo um pouco graças a Deus. O que a senhora tinha? Qual era o problema? Eu tinha um problema nas vistas, agora essa aí eu não sei, né? Então a senhora veio para ser operada das vistas? Foi das vistas. Foi operada das vistas, né? Sim. E sem a senhora saber, foi operada também dessa região aqui embaixo, né? Na qual foi extraído um tumor que eu vi. Sim. E como é que a senhora está agora? Está tudo bem? Tudo bem. Não Doendo sentiu? um pouquinho, mas tudo bem. Na hora sentiu alguma dor? Senti. Muito ou pouco? A dor eu não senti nada, mas isso aí eu senti bastante. Agora depois da operação, né? É, sim. Mas está tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá bom. Tá, muito obrigado. Estamos agora encerrando o nosso programa Terceira Visão, onde estivemos focalizando a extraordinária mediunidade de João Teixeira, ou João de Abadiânia. E gostaria de ouvir agora os nossos convidados, primeiramente o Antônio Carvalho, sobre as suas impressões finais. Eu fico a pensar na nossa lenta e progressiva evolução na face da Terra durante a eternidade sem conta. E gostaria de chamar a atenção dos médicos que estão nos ouvindo, daqueles mais materialistas que mesmo vendo não acreditam, para que procurem buscar dentro deles próprios explicações para o átomo que eles não veem, mas acreditam. Então, por que não acreditar naquilo que estão vendo e sentindo, como foi mostrado aqui na televisão hoje? Quem sabe essa medicina seja a medicina do futuro num tempo mais curto e não daqui a muito tempo, como eu já mencionei numa vez passada aqui. Obrigado. Muito obrigado a você. Vamos à doutora Maria Aparecida Junqueira. Eu espero que Deus dê bastante saúde para o seu Teixeira, né, Teixeira? Teixeira, isso é. Que ele possa ter bastante energia, né, para distribuir para tanta gente que ele, como tem acontecido, né? 2.000 pessoas por dia, muita coisa. Muito obrigado, doutora. Vamos ao doutor Wolf Weil. Todos esses fenômenos que vimos aqui são derivantes de uma sensibilidade, de uma sensitividade do indivíduo que foi demonstrado aqui no campo da medicina. Eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo que todos nós temos essas faculdades e que todos nós podemos nos sensibilizar e sensitivizar, espiritualizar em todos os ramos de profissões no campo da sociedade e que uma maior ordem cósmica aparecesse assim na nossa vida social geral. Muito obrigado. Professor José Rubens Maranhão, por favor. É a única coisa que eu gostaria mesmo, imensamente, é que as nossas autoridades vissem como os estrangeiros estão vendo esses fenômenos, têm vindo para cá buscar os fenômenos, vão lá, estudam, aprendem e voltam aqui para nos ensinar o que é nosso. Então, que as nossas autoridades vissem todos esses fenômenos e, em vez de perseguir, colocasse para estudá-los realmente pessoas que o entendam, porque eles estão aí, à vista, claras. Então era esse o pedido, que as autoridades, em vez de perseguir, estude, deixe que a gente estude e deixe que trabalhe, por favor. Só isso. Muito obrigado, doutor. Dona Elsa, por favor. Eu, como pesquisadora, eu tenho que bater numa única tecla. Pesquisem, estudem, acompanhem os casos. O Brasil tem um enorme território, tem milhões de pessoas que mal podem viver, não só por falta de comida, de educação, mas de doenças.
Por que que vamos perseguir essa gente em vez de estudá-los? Estão fazendo isso no sertão, onde é tão necessário. As próprias autoridades de outros países me têm perguntado, quando eu tenho viajado, por que que nós não usamos o material que nós temos? O maravilhoso material humano, os médiums. Esses médiums, como João Teixeira. Muito sério isso, né? Vanucci. Como homem de comunicação, o sofrimento do povo, né? O pobre, a doença que bate à nossa porta, essa coisa que Terceira Visão tenta colocar no ar. A gente não está atrás de audiência e muito menos, como diz uma revista impensadamente, de sensacionalismo. Tanto é que a gente procura trazer para o programa as pessoas mais notáveis no terreno da parapsicologia, para a gente possa tirar proveito de tudo isso que nos é dado de graça. Mas a coisa mais importante é esse Jesus ecumênico bonito que está voltando aí. É o terceiro milênio. E ele volta lindo no coração do mundo, na pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil, para a grande transformação que vai se dar no planeta neste terceiro milênio. O objetivo deste programa é preparar os meus filhos, os meus netos, para essa coisa bonita que é o retorno do Cristo, ecumênico, sem religião, nem católico, nem espírita, nem protestante, nem budismo, nada. Todos nós unidos com um só objetivo: descobrir o amor como a alavanca capaz de mover os corações, de sensibilizar as autoridades, os poderosos que governam os mundos, né? Eu fico muito emocionado, primeiro por poder estar falando isso na televisão, e segundo que eu tenho certeza que milhares de brasileiros estão nesse instante sintonizados nessa coisa do Cristo, esse Cristo ecumênico, nos chamando para uma reformulação. O homem tem que mudar para que o mundo possa ser melhor. A nossa esperança realmente é muito melhor. Mas já não é mais esperança não, gente, já é confiança. Assistindo a dinâmica entre os dois mundos, o mundo dos chamados mortos e o mundo nosso, assistindo a maravilha que é a criação e o homem a cada instante, cada vez mais cresce em mim a sensação de eternidade, a sensação de vida. E Terceira Visão quer ajudar você a enxergar melhor esta vida mais ampla. Muito obrigado e boa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, de toda parte do universo, levo esta mensagem de dentro do meu coração a desse Ser Supremo que derrame sobre todos esses lares a paz, o amor e a felicidade. Então, o tema é o homem, essa máquina energética e pensante que consegue expandir-se, modificar-se, transformar-se. Agora nós vamos fazer uma imposição das mãos coletiva, isto é, todos juntos. A gente olha um tempinho para o alto, conforme Jesus fazia antes de curar, depois a gente fecha os olhos, abaixa a cabeça devagarzinho e cada um começa a falar consigo mesmo, para seu inconsciente, subconsciente, alma, espírito, como queira, que conduz esta força de Deus que está agora à nossa disposição, aqui, ali, onde sentirem alguma dor ou doença. Procuram não esquecer nada, que isso é muito importante. Mas deixa as mãos e os pés separados. Então, vamos olhar um pouquinho para o alto.